Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos aqui, né? E ainda agora, quando nós orávamos, eu e André, agradecendo a Deus, né, pelo operar de Deus, nós lembrávamos, né, desses últimos dias, né, desde que nós recebemos as notícias dos irmãos acometidos pela enfermidade do coronavírus, né, e ali nós começamos uma maratona de oração, né, praticamente, eu posso dizer que todos os dias, né, depois de nós orarmos, nós buscávamos notícias dos irmãos, né, mandando mensagens, tanto pela manhã quanto à tarde, e a cada dia, né, nós recebíamos informações e aí nós íamos para diante do Senhor para orarmos, para pedirmos, para rogarmos. E hoje, quinta-feira, né, praticamente fechando aí 2 semanas, domingo agora nós vamos fechar a segunda semana depois que nós recebemos a primeira notícia, que foi do Vinícius, né? Nós estamos encerrando essa semana gratos a Deus, porque nós temos orado, né? Temos buscado a face dele, e ele tem sido gracioso para conosco, né? Ele tem nos abençoado, tem nos ouvido, tem respondido às nossas orações. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que nessa quinta-feira à noite nós vamos refletir, né, no texto da palavra de Deus, tomados, né, por esses dias de oração, por esses dias de busca, né, da presença dele, do cuidado dele, do fazer, do operar do nosso Deus em favor dos nossos irmãos. Ainda domingo nós falávamos, né, sobre a escola das dificuldades, né, o que nós aprendemos nessa escola. E nós temos aprendido muito. Para hoje nós separamos um texto que se encontra lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós leremos alguns versículos, né? A partir do verso 5, nós iremos até o verso 7. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oremos. Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua face em oração mais uma vez, Senhor, e Te agradecemos pela leitura da palavra. Essa palavra que revigora as nossas forças, que nos reanima, que nos coloca de pé, que nos enche de alegria, Senhor, que dá um colorido à esperança, Senhor, que habita em nossos corações. Muitas vezes, Senhor, ficamos com o coração opaco, com a nossa visão ofuscada pelas dificuldades, mas aí o Teu Espírito Santo nos ilumina através da Tua palavra, e nós, Senhor, somos enriquecidos, nós somos abençoados, nós somos tratados e cuidados por Ti. É em nome de Jesus que nós fazemos essa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa carta, a carta de Pedro, ele escreve à igreja e, como pastor, ele dá algumas orientações para a comunidade, né? Para que a igreja caminhasse bem, não é? Para que os irmãos pudessem, na caminhada, ganharem maturidade. E é interessante porque esse trecho, né, que nós acabamos de ler está inserido num contexto onde Pedro
ele aconselha os irmãos com respeito aos deveres de várias classes. Ele fala aos pastores, aos ministros, e agora ele fala aos jovens, né? E é o texto que a gente acabou de ler. Rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Patrocina o trato de uns com os outros. É interessante porque quando ele se refere aos jovens, ele está tratando de uma parte da igreja constituída por pessoas que ainda estão em formação, né? O jovem está em formação, o jovem ele está no processo de aprendizagem, né? Quer dizer, falta experiência, a própria experiência da vida, né? Os acontecimentos. E aí ele diz assim: por isso o jovem precisa observar e considerar a palavra dos mais velhos. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da vida prática, né? Eles passaram já por muitas situações, portanto, eles têm a condição de ensinarem, eles ganharam sabedoria. É interessante observar porque isso não só entre os judeus, mas no Oriente, né? As pessoas de mais idade, elas são muito respeitadas. Há um provérbio judaico que diz assim: se você não tem um idoso em casa, trate de comprar um. É uma maneira bem-humorada de dizer que a gente precisa ouvir a voz da experiência. Então a gente precisa ter alguém do nosso lado, a gente precisa ter alguém na nossa intimidade que possa nos dizer acerca de coisas que a gente ainda não viveu. Mas eu gostaria de pegar, não é, essa palavra de Pedro aos jovens, e gostaria de dizer para os irmãos que, com respeito à vida e principalmente com respeito a Deus, todos nós também nos encontramos na mesma situação, independente da idade. Por quê? Porque também estamos em formação, porque também estamos aprendendo. E aí o tema, né, do sermão dessa noite é uma oportunidade preciosa. Quando nós temos uma oportunidade preciosa, nós não podemos deixá-la escapar. E quantas pessoas têm uma boa oportunidade e depois se ressentem a vida inteira por tê-la perdido, por não ter tido olhos para enxergar, para ver. E aí, esse tema, não é? O que nós estamos aprendendo com a oportunidade que nos é dada? Essa oportunidade preciosa de vivermos a vida iluminados pela luz da palavra. Porque a palavra tem lançado luz sobre a nossa vida. A cada domingo, a cada culto, a cada estudo bíblico de quinta-feira, a cada culto de oração, a palavra de Deus tem lançado luz sobre as nossas vidas, nos dando a condição, então, de, com discernimento, darmos os nossos passos. Mas nós temos aproveitado essa oportunidade? Bom, uma oportunidade preciosa para que nós, com grande humildade, possamos aprender, assim como os jovens, não é? Eles não podiam perder a oportunidade de aprenderem e com os mais velhos, nós também não podemos perder a oportunidade de aprendermos com a vida, com os acontecimentos e com o próprio Deus. Primeiro, quando a gente fala de aprendizado, e aí Pedro deixa isso muito claro, nós precisamos considerar que Deus tem nos dado a oportunidade de nós convivermos com pessoas preciosas, com pessoas que importam, com pessoas valiosas, com pessoas que têm alguma coisa para entregar, alguma coisa para dar do tesouro que há no coração delas. E quantas vezes essas pessoas estão tirando esse tesouro que tem no coração e nos oferecendo a cada dia e nós não damos conta, ou nós não valorizamos. Nesse momento agora,
de pandemia, nós estamos percebendo isso, né? A vida passa muito rápido. Quem entra no processo de quarentena sabe isso, né? A incerteza do dia de amanhã, como será daqui a 2, 3 dias, como que a enfermidade vai evoluir, será que estaremos bem com o passar da semana? Coisas que a gente não para pensar, às vezes a gente vive anos sem pensar sobre a vida, sobre aquilo que importa, aquilo que precisamos, aquilo que devemos. Por isso não podemos perder a oportunidade. Agora é preciso ter humildade, né? Humildade para olhar para fora, humildade para abrir os ouvidos, né? Humildade para abrir o coração, para entender que nós não nos bastamos. Precisamos aprender com os outros. Como é bom ter pessoas ao nosso lado. Como é bom ter gente nos aconselhando. E como é bom poder ouvir a experiência daquele que já viveu, que já passou pela estrada. A estrada que ainda vou passar. A estrada por onde ainda vou trilhar. Alguém já passou por lá e alguém pode trazer um esclarecimento a respeito daquele caminho. Agora, precisamos valorizar esses encontros, esses relacionamentos. Afinal de contas, nós ainda temos muito a avançarmos. Precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos amadurecer. Isso se dá também na relação com as pessoas que estão à nossa volta. É interessante porque Paulo precisou de um Barnabé, precisou de um Ananias. No início da caminhada, ele precisou de suporte, ele precisou de gente, ele precisou de pessoas que já estavam ali na lida há mais tempo que ele. E ele lançou mão de tudo isso para se tornar o Paulo que ele veio se tornar, né? E a gente vê isso acontecer com Priscila e Áquila, que buscam, e com Timóteo, que buscam em Paulo esse referencial, né? Buscam em Paulo o conselheiro, aquele que pode abençoar, que pode ajudar. Eu gostaria de dizer para os irmãos que uma vida rica, uma vida preciosa, é uma vida que não perde oportunidade, é uma vida de pessoas que se relacionam bem e aprendem com esses relacionamentos. Agora, nós também precisamos aprender com a vida, né? Humildade com a vida, com os acontecimentos. Todos os acontecimentos devem ser examinados e a partir desses acontecimentos nós também vamos ganhando experiências para amanhã também sermos fonte, né, de riqueza para aqueles que virão, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, os nossos netos, as pessoas que conosco convivem, né? Por isso não podemos perder oportunidade. Como nós observamos, né, a dificuldade das pessoas com respeito à vida, a vida não é observada, não se experimenta a vida em busca dos aromas, dos sabores. A gente não mede aquilo que acontece, não é? A temperatura com o termômetro da alma. E aí a gente sai prejudicado, porque o tempo passa, mas a gente não amadurece. O tempo que passa, o tempo cronos, o tempo do relógio, não nos garante maturidade. O que nos garante maturidade é como nós nos relacionamos com as pessoas e a qualidade desses relacionamentos e como nós encaramos e enfrentamos a vida. Tão bonito, né? A gente vê o exemplo eu não me canso de dar o exemplo de Davi, que vai para a próxima batalha, a mais difícil da sua vida, ainda jovem. Ele vai para aquela batalha trazendo no alforje mais do que pedras, irmãos, trazendo na mão mais do que funda, porque a funda e as pedras ele trazia no alforje, mas ele trazia alguma coisa na alma que era mais precioso
do que aquilo que ele tinha para o campo da batalha, que era o quê? A experiência de ter aprendido com os acontecimentos da vida. Cuidando das ovelhas do pai, quando veio o urso, quando veio o leão, aqueles momentos difíceis, e eu fico imaginando, quem cuida das ovelhas pede o tempo todo para que a fera não apareça. Pede o tempo todo para que nada aconteça que venha colocar em risco a vida das suas ovelhas e dele também. Mas de repente ele ouve o som do urso rugindo, de repente ele ouve o uivo do lobo que se aproxima, da fera. E quantas vezes nós, na vida, também experimentamos esses momentos. Mas como não vamos sair dali? No dia do urso, no dia do lobo, no dia do leão, no dia da enfermidade, no dia das lágrimas, da noite escura, como sairemos? Como derrotados, vítimas, que quando lembram se ressentem de novo, quando lembram daqueles acontecimentos, se colocam na caverna de novo? Ou nós vamos fazer como Davi, fazer daquele dia como o dia da vitória, fazer daquele dia como o dia da experiência com Deus, fazer daquele dia como o dia de quem não fugiu, de quem não correu, de quem se manteve firme, de quem foi para cima do problema e enfrentou o problema do jeito certo, da maneira certa, a partir da sua vida com Deus, a partir do seu relacionamento com Deus. E aí na vida ganha experiência. E ele chega lá, naquele momento, no momento da grande batalha, no momento do gigante, no momento em que tudo estava em jogo, e ele convence o rei de sair à batalha. Por quê? Porque ele tinha aprendido na experiência da vida a forma de enfrentar as próximas adversidades. Aí ele sai para o campo com pedra, com funda, mas mais do que isso, com experiência de vida, vivida na presença de Deus. Ele sai para ganhar e ele ganha. Sai para conquistar e conquista. Sai para vencer e vence. Assim como eu e você devemos sair das nossas orações com essa certeza de que nós temos vivido uma vida na presença de Deus e temos aprendido com essa vida. E aí saímos da oração com a certeza da vitória, da bênção, do cuidado de Deus, do tratamento de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. Nós temos apenas algumas pedras, nós temos uma funda na mão, mas a experiência que nós temos de uma vida vivida na presença de Deus é que nos torna irresistíveis. Nós saímos para o campo de batalha e nós vencemos, porque nós vencemos em nome de Jesus. Davi disse a Golias: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí a vitória é certa, a vitória é garantida. Então nós temos que aprender com a vida. O que você aprendeu, o que você tem aprendido? Você tem sido melhor? Você está amadurecendo? Ou você continua ainda nas mesmas atitudes infantis? Porque quando a gente não amadurece, a gente não sabe perder. Quando a gente perde, faz pirraça. Quando a gente perde, a gente briga. Quando a gente perde, a gente reclama. Quando a gente perde, a gente fica de mal com o mundo, de muito mau humor. E quando a gente ganha? Quando a gente ganha, a gente faz pouco das pessoas, a gente humilha quem está ao nosso lado, a gente mostra o quão soberbo nós somos. Então a questão não é sobre vencer ou perder, a questão é sobre a alma, a questão é sobre quem nós somos de fato e como nós temos encarado a vida. Porque quem é sábio, nos momentos difíceis, no momento em que perde, aprende. Aqui, no momento de vitória, com grande humildade, se alegra e experimenta desse gozo, dessa satisfação de saber que tudo vem de Deus.
Segundo ponto que eu gostaria de destacar, essa oportunidade preciosa que nós não podemos perder para, com humildade, nos submetermos a Deus. Deus é soberano, então Ele está operando na nossa história, na nossa vida, na minha, na tua. Jesus vai dizer que Ele é aquele que cuida de nós, né? Ele sabe, né, quantos fios de cabelo há na minha cabeça, na tua também. Então esse é o cuidado que Ele tem por nós, né? De um Deus que cuida dos pássaros no campo, que cuida das flores, e também cuida de nós e tem muito maior zelo para conosco. Gostaria de dizer para os irmãos que nos submetermos à vontade desse Deus soberano é descansarmos nele, porque a vontade dele se cumprirá. Mas é muito bom quando a gente vive essa vontade de Deus, experimenta essa vontade de Deus, se submetendo a ela, porque aí tudo nos vai bem, tudo nos vai bem. Aí nós experimentamos felicidade. Por quê? Porque o nosso bem-estar, ele se dá justamente em podermos experimentar da vontade de Deus, de maneira que essa vontade seja para nós perfeita, boa e agradável. Olha o segredo de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, né? Isso é muito bom, isso é felicidade. Diferente do que experimentou Jonas, por exemplo. Quando deveria ter se submetido à vontade de Deus, ter entrado na embarcação certa, ter tomado o rumo determinado pelo Senhor, para chegar ali ao seu destino e cumprir com alegria aquilo que o Senhor havia determinado para ele. Uma grande vitória, porque ele estava entrando em terra estranha, ele estava sendo enviado por Deus para estar em contato com um povo terrível, terrivelmente perverso, mau, e lá ele teria grande vitória, como de fato teve, porque todo aquele povo se submeteu à palavra anunciada pelo profeta. Mas ele resolveu pegar o caminho contrário, ele resolveu comprar passagem por conta própria, ele resolveu fazer e trilhar um caminho segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Aí deu tempestade, aí o mar ficou revolto, aí a embarcação quase veio a pique, aí quem estava perto dele com ele sofreu também, e quantas pessoas estão ao nosso lado sofrendo justamente porque a gente comprou as passagens para o lugar errado, na direção errada, porque a gente não se submeteu à soberania de Deus, porque a gente resolveu lutar uma batalha interna, porque a gente resolveu não aceitar, porque o orgulho não deixou, porque a gente começou a acreditar que aquela não é a melhor forma, não é o melhor jeito, aquela gente não merece salvação, aquela gente não merece misericórdia, aquela gente não merece nem ouvir o que eu tenho para dizer. Deus quer, mas eu não quero. Deus acolhe, mas eu não acolho. Deus é misericordioso, mas eu quero vingança. Aí tudo vira tempestade, tudo vira escuridão, aí tudo vira relâmpago, tudo vira trovão, aí tudo vira mar revolto, tudo vira de ponta cabeça. Nossa casa, nosso lar, nosso casamento vira uma embarcação em meia tempestade. Aí a gente é jogado no mar, a gente é jogado fora, porque a gente não está no lugar certo, e a gente cai naquele mar, e aí a gente é engolido pelo monstro que engole a gente, que engole a nossa vida, que engole nossos sonhos, que engole nossos projetos, que engole nossos objetivos. Mas aí a gente lá no ventre do peixe, a gente faz uma oração, uma prece, a gente pede, a gente roga, a gente vai em busca desse Deus maravilhoso. Ele ouve a nossa oração. E aí a gente vai chegar no lugar onde Ele quer. É preciso submeter. Para que não haja a luta que houve com respeito a Jonas. Para que a gente chegue como Moisés diante de Faraó.
para que a gente possa chegar como Jeremias diante do povo, para que a gente possa ser José no Egito, para que a gente possa ser Filipe em Samaria. Terceiro lugar, para a gente poder encerrar, uma oportunidade preciosa que não podemos perder, para com humildade nós confiarmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas a Deus. Aí o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, ele em tempo oportuno nos exalta. Para isso nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E aí Pedro vai dizer, porque ele tem cuidado. A gente é que às vezes não percebe, a gente não tem tempo, a gente não tem olhos, a gente não tem ouvidos, falta humildade, a gente está preso dentro da gente, a gente só enxerga o que é André, o que é Andréia, a gente só enxerga o que é eu. O centro da nossa vida é o nosso próprio eu. Tudo gira em torno, está orbitando em redor da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Aí Pedro vai dizer assim, não, aí está tudo errado. A nossa vida toda tem que orbitar, né, o centro, que é o querer de Deus, que é a vontade de Deus. Todas as áreas. Aí a gente precisa confiar nas nossas dificuldades. Tempo de pandemia, né? Tempo de coronavírus, uma oportunidade preciosa para, com grande humildade, aprendermos como jovens, com os outros, com o próximo, com os irmãos, com a vida, aquilo que nos acontece, aquilo que já nos aconteceu, para nos submetermos à vontade soberana de Deus, para confiarmos a Deus os nossos problemas e as nossas dificuldades. Para a gente poder encerrar, eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Jesus Cristo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 14 e 15, onde ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós temos um pastor, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Não temos perdido a oportunidade. Com grande humildade, nós temos andado segundo a vontade do nosso pastor, daquele que tem cuidado de nós. Como é bom encerrarmos mais uma etapa. Estamos finalizando com os irmãos que estão de quarentena, mais uma etapa, bem seguros nas mãos do nosso Deus, aprendendo que no dia em que vem o urso, no dia em que vem o leão, no dia difícil, é dia de aprendizado, é dia de aprendermos com o nosso Deus. Ele tem cuidado da tua vida, meu irmão, minha irmã, ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê uma noite de paz e que nós possamos encerrar esse período numa grande festa, num culto em ações de graça, porque Deus tem sido um Deus zeloso para conosco. Deus abençoe a todos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhidos.